Saudações, você está no Adoc Podcast. Hoje a gente está aqui com Mayara Tashi. É isso. Pensou que eu ia errar, né? A gente está aqui com Mayara Tashi, defensora pública. A gente vai conversar um pouco sobre Tribunal do Júri também, sobre história, trajetória de vida dela. Dessa vez com a perspectiva de uma defensora. A gente já trouxe promotor aqui. Quando fala promotor, ela tosse um pouquinho o nariz. Brincadeira. Se eu te contar que eu já quis ser promotora um dia. Já quis ser promotora? Já quis ser promotora, então essa era a minha meta inicial de concurso. É porque defensora você falou que não queria ser. Não, a minha meta inicial de concurso era Ministério Público. Eu vim de Belém, eu cresci em Belém, então... Em Belém, Defensoria Pública. Belém do Pará. Belém do Pará. Belém do Pará, do Carimbó, do Açaí, do Tacacá. Aí você vai me perguntar da Joelma, eu vou falar também, é da Joelma também. Eu me segurei porque eu já fiz pergunta clichê demais hoje. Mas tô acostumada, porque Belém do Pará, a maioria das pessoas não conhece, mas já ouviram muito falar, né? E quem vai lá fica apaixonado, pega pelo estômago, porque a comida lá é uma coisa maravilhosa, realmente. E eu cresci em Belém do Pará e lá a Defensoria Pública não tinha uma estrutura, né? Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar de Defensoria Pública quando eu morava lá. Eu saí de lá em 2008. Até porque se fosse Belém, cidade pequena, não tem defensoria, né? Não, hoje tem, né? Belém é a capital do Pará e tem defensoria hoje lá, e a defensoria até muito combativa, bem estruturada até, né? Faz um belíssimo trabalho lá. Mas na época que eu era estudante de Direito, não. E não sei se não tinha ou se eu não procurei saber, porque eu costumo dizer que tem esperança para os alunos do fundão, porque eu era do fundão, eu matava aula toda semana, se não todo dia. Minha mãe que não escute esse podcast, mas matava aula para bater papo lá fora. Né? Acho que ela não descobriu até agora. Não, mas deu certo, não deu? Deu certo. Então o que importa é que deu certo, não importa o caminho. E a Defensoria Pública lá não tinha essa estrutura, então eu fui descobrir o que era Defensoria Pública estudando para Defensoria Pública aqui em Brasília, né? E Já veio para Brasília para estudar? Não, eu vim para cá porque meus pais vieram para cá a trabalho. E aí eu mudei para cá. E aí eles resolveram voltar para Belém. Eu falei assim, não quero voltar. E aí resolvi começar a estudar para concurso para isso. Realidade é diferente, total, né? E aí passei num concurso para nível médio e acabei ficando acomodada. Eu fiz a faculdade, terminei a faculdade, mas tinha parado de estudar. E aí resolvi voltar a estudar. O concurso de nível médio que passou foi qual? Foi ANTAC. Eu era técnica administrativa da ANTAC. E a salário é muito bom, a remuneração é boa de agência reguladora, né? Ainda mais para um concurso de nível médio, eu acabei ficando por ali por um tempo, até que um dia eu fui provocada a voltar a estudar. E eu resolvi voltar. Um foco no Ministério Público. Então, quem me vê hoje falando, ninguém acredita quando eu falo que eu queria Ministério Público, porque eu sou a mais defensora de todas. E eu queria Ministério Público, e aí saiu no meio da minha trajetória, eu estava começando a estudar, tinha pouco tempo de estudo, saiu o concurso da Defensoria Pública, e aí um professor falou para mim, por que você não faz esse concurso? Eu falei assim, porque eu não quero ser defensora pública, eu quero ser Ministério Público, eu queria na época PGR, Procuradoria da República, né? E aí ele falou assim, não, mas faz, você vai gostar. Carreira bacana. Defensoria é bacana, você vai gostar. Ele era defensor, esse professor, né? E ele é professor do Grão hoje ainda também. E aí eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou fazer. Mas eu não achei que ia passar, né? Porque eu tinha pouco tempo até de preparação, considerado a média de estudos que as pessoas hoje precisam para passar. Eu tinha 6 meses de estudo. Nossa, pouco tempo? E aí eu falei, não vou fazer, mas não vou passar, né? Mas acontece que aquela parece que era a minha prova. Por isso que eu falo que a Defensoria Pública me escolheu, não fui eu que escolhi a Defensoria Pública. Eu fui muito bem, porque a prova caiu tudo aquilo que eu tinha estudado, assim, daquela pouca parte do edital que eu tinha estudado caiu tudo. Sim. E eu acabei passando numa fase, passei na primeira fase, desesperei, falei assim, agora que vão descobrir que eu sou uma fraude, aí passei na segunda, aí eu falei, agora na oral, não tem como, né? Eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Passei na oral também. E aí entrei na Defensoria Pública. Aí você descobriu que você não era uma fraude. Não, descobri que não era uma fraude e que eu nasci para ser defensora pública, olha só, né? E foi o Tribunal do Júri, inclusive, que me despertou essa paixão. A minha primeira lotação, Luan, você não vai acreditar, me colocaram no Tribunal do Júri e falaram assim, pode ir, vai lá. Sem curso de formação, sem nada. Que maravilha. Foi na força do ódio mesmo que eu aprendi a gostar da Defensoria Pública. E aí comecei a fazer júri, né? No começo
Chorei muito, assim, voltava para casa arrasada quando eu achava que alguma injustiça tinha sido feita. E muitas vezes eu comecei a me culpar achando que eu estava prejudicando os acusados, porque você tem um aprendizado, né? Ninguém nasce preparado para o júri, que é um grande desafio. E já quase saí do júri. Falei assim, não, isso não é para mim. Eu tô mais atrapalhando do que ajudando. Se eles tivessem um outro defensor aqui, eles teriam um resultado diferente. Mas aí eu comecei a ter alguns resultados favoráveis, comecei a ter algumas absolvições. Eu falei assim, opa, peraí, parece que o vento está começando a virar. E aí eu comecei a me apaixonar pelo júri e pela Defensoria Pública. Tu tá com quanto tempo de atuação no júri? No júri, no total, acho que 5 anos, né? Eu entrei na Defensoria Pública em 2015, então eu tenho 6 anos de alguma coisa de defensoria, mas desses 6 anos e alguma coisa, vai fazer 7 anos em fevereiro de 2022. A maior parte júri, né? Desse período eu só passei 1 ano fora do júri, o resto todo foi no júri, né? Eu sempre gosto de perguntar sobre a demanda do profissional público, tá? Porque a gente sabe que dentro do serviço público tem muitos bons profissionais, só que parece, olhando de fora, que o serviço é um pouco prejudicado justamente por conta da demanda. E como que é isso lá para vocês? Assim, se bem que a gente tá na DF, a realidade boa, mas... Não, a realidade do DF não é nada comparado com a realidade do resto do país. Assim, eu já fui para 2 congressos nacionais de defensores públicos do Tribunal do Júri. A gente tem um grupo bem fechado, a gente tem um grupo de WhatsApp, troca muita informação, é bem legal, assim, sabe? Tem uma troca legal. E eu ouvi experiência dos colegas, principalmente dos colegas do Nordeste, e assim, é desumano. Ali, realmente, a gente tem, muitas vezes, um simulacro de defesa, porque o defensor público tem 3 júris na semana. Como é que ele vai conseguir se preparar adequadamente para 3 julgamentos do Tribunal do Júri? Sendo que toda semana ele tem 3 júris por semana, ele não tem nenhum respiro, não dá... Como é que ele vai produzir algum tipo de prova? Ele vai ler o caso apenas. Como é que ele vai no presídio para entrevistar esse assistido? Como é que ele vai ter a oportunidade de inovar e de tentar até mesmo ter uma defesa eficaz, né? De realizar uma investigação penal defensiva, né? Eu dou aula de processo penal e eu estava dando aula, inclusive, hoje sobre investigação penal defensiva e pensando nas estratégias para os meus próximos júris, o que eu posso fazer. E eu estava pensando, eu tenho minhas limitações aqui enquanto defensora, porque a gente tem uma demanda alta. Mas os colegas que têm 3 júris na semana, eles não conseguem fazer nada disso, sabe? Então isso realmente é muito preocupante. Porque aqui tu consegue ter quantos júris por semana? Aqui eu tenho um júri por semana, tem semanas que não tem, porque às vezes é advogado particular. Então assim, um júri por semana, e eu divido a vara com uma colega, então geralmente quando eu faço o júri, ela faz as audiências, quando eu faço as audiências, ela faz o júri. Legal. É a professora Kate, inclusive, das defensoras também. E a gente consegue, então, ter um preparo melhor para o plenário. Eu vou ao presídio sempre. Então, para todos os júris, eu vou ao presídio pelo menos 2 vezes. Eu vou uma vez na preparação do processo para o plenário, na fase do artigo 422, para verificar ali. Então, assim, o primeiro contato que eu tenho com o réu do júri, não vou ao presídio na resposta à acusação, porque nessa etapa não há muita necessidade de você produzir prova, porque você ainda está fazendo um juízo de admissibilidade. O importante mesmo, o jogo, é no plenário. Ali você está tentando ver se o processo vai para plenário ou não. Então eu tenho o primeiro contato com ele na audiência de instrução, entrevisto ele, né? Vejo a versão dele, via de regra, eu oriento ele a ficar em silêncio nessa primeira etapa, porque... eu sei que o ideal é a gente tentar evitar contradições, e mesmo que o réu esteja falando a verdade, ele vai acabar se contradizendo porque é um momento de muita tensão na vida dele, né? Então eu oriento ele a ficar em silêncio. Passada essa etapa, eu verifico se ele vai ser pronunciado ou não, e eu vou ao presídio para preparar a defesa dele para o plenário, tá? Então esse para mim é um ponto fundamental, que eu acho que é o mínimo de uma defesa eficaz que os defensores públicos têm que se dispor a fazer. E nem todos fazem nem todos isso. fazem, né? Alguns não fazem por falta de tempo mesmo, mas nem todos os colegas eles entendem que há essa necessidade. Então eu acho que é importante, porque já consegui mudar o jogo por conta de uma produção bem feita no artigo 422. Então, hoje ficou mais fácil, hoje a gente consegue fazer entrevista virtual no presídio, então... o colega não precisa nem se deslocar até a penitenciária para fazer essa entrevista, mas eu acho que é importante, né? Tem gente que não vê essa diferença, mas eu acho que é. E eu acho que, além disso, você humaniza a pessoa que está sendo defendida, né? Porque a Defensoria Pública já tem esse estigma que você até, meio que indiretamente, já criou. Que é a ideia de o defensor público ele não tem condição de dar atenção para os assistidos da mesma forma que um advogado particular.
E, de fato, a gente não tem condições de dar da mesma forma que o advogado particular, porque ele vai estar investido no seu caso. Mas o que a gente tem de falta de tempo, a gente compensa em muita experiência, né? Então, a gente conhece o promotor da vara como ninguém, a gente conhece o magistrado como ninguém, a gente tem condição ali de, pela nossa expertise, compensar essa nossa falta. E eu tento compensar ainda mais, dando mais voz para o acusado, que mesmo que esteja preso, né, ele vai ter a oportunidade de se entrevistar com o defensor dele, de apresentar a versão dele, de pensar junto comigo formas da gente fazer a versão dele se sobressair no processo. Então, eu vou lá na fase do artigo 422 para tentar rever essa história, conversar com ele, ele me conta de novo. E esse detalhe, a gente tira aquela 1 hora ali para eu tentar explorar ao máximo a versão dele e pensar como que eu posso corroborar. Por exemplo, se ele tiver um álibi, ele fala que está em tal lugar, eu posso ver se eu vou expedir ofício para um determinado lugar, para tentar buscar alguma documentação, né? Ou se é possível fazer um laudo pericial. Essa fase do 422 é tão importante, muita gente Tem negligencia. alguma história prática que tu consiga contar? O último plenário que eu fiz, né, e é para você ver como é importante você construir bem a sua defesa, né, e como é importante nós termos uma defesa proativa. O último plenário que eu fiz, o réu estava preso, eu tinha tido contato com ele, mas a mãe dele foi comigo na Defensoria Pública uma vez, e aí eu sempre gosto de receber os familiares, porque eles às vezes conseguem impulsionar uma boa defesa. E aí eu conversei com ela e falei assim, olha, se a senhora conseguir alguma testemunha que estava no local dos fatos, a gente precisa de alguém que esclareça essa dinâmica, porque a gente tem só a versão do seu filho. E a versão dele, infelizmente, se não tiver outros elementos, ela costuma não prevalecer em relação à versão da vítima, por exemplo, que está solta, ele está preso, né? Isso tudo tem um impacto diferenciado para o jurado. Então, a gente tem que trabalhar para reforçar. E aí, fui ao presídio, conversei com ele novamente, liguei para ela falou assim, olha, eu consegui uma testemunha aqui, que não foi ouvida até agora, ela estava lá no local dos fatos e ela confirma que ele foi atacado primeiro, né? Isso era fundamental para nossa defesa. Eu, então, recebi essa testemunha na Defensoria Pública para ouvir o que ela tinha para falar e ver se realmente ela ia contribuir para aquilo que a gente queria no processo, né? E é importante que a gente não tenha medo de realmente produzir provas no processo e que a gente não tenha medo de ter conhecimento dessas provas. Não é que você vai induzir a testemunha a contar uma versão. Não, você não pode induzir a testemunha. Mas você tem que saber se essa testemunha é favorável ou não para o seu cliente, para o seu assistido. Então você tem que ouvir o que ela tem a dizer. É importante, né? Você não pode ser pego de surpresa no plenário. E no passado eu cometi esse erro, sabe, Luan? Eu tinha tanto medo de ser acusada de estar coagindo testemunha que eu falava assim, ó, vou rolar, mas não quero nem ter contato com essa testemunha. E sempre tomava ali uns sustos ali no plenário, que falava assim, agora como é que eu vou reverter essa besteira que eu fiz? Né? Se tu traz a testemunha... Exatamente, você tem que saber o que ela vai falar, né? E aí eu ouvi essa testemunha, eu falei, olha, essa testemunha me parece uma testemunha boa, mas de tantas experiências ruins, você fica meio com o pé atrás. Mas eu falei assim, não, vamos ouvir ela. Cara, a testemunha foi exemplar no plenário. Do começo ao fim, ela foi firme no depoimento dela. E para coroar com chave de ouro, né, o promotor pediu para apresentar a testemunha para a vítima, para que a vítima dissesse se ela estava lá mesmo, já querendo desacreditar, dizer que a testemunha não estava nem no local, que era uma testemunha forjada por parte da defesa. E essa testemunha, ela estava com um certo receio de que a vítima pudesse retaliar contra ela, porque o testemunho dela era que a vítima possivelmente teria iniciado as agressões. Então, não era a vítima, na verdade, né? A situação era o contrário. Investia tudo. E aí, eu fui lá, conversei com ela, falei, não posso forçar ela, né, a ser apresentada para a vítima, ela já pediu sigilo da identidade dela, mas eu posso deixar isso nas mãos dela, essa decisão. Ela concordou em comparecer e ser apresentada para a vítima. E olha só, ela não conhecia o acusado. Ela conhecia o padrasto dele, mas nem sabia quem ele era. E ainda assim, ela assumiu esse risco para poder provar a inocência dele. E no final, ele saiu solto, né? Foi desclassificado para lesão corporal. E ele que estava preso há um tempo foi colocado em liberdade. Então, foi um resultado muito bacana de trabalho proativo da defesa. E a audácia também, tem muita testemunha que acaba mudando, né? Diante de algo parecido, né? De uma pressão. De uma pressão. Ela sofreu uma pressão, ainda que indireta, né? Ó, eu vou mostrar você pra vítima, né? Não deixa de ser uma forma de você expor a testemunha para que ela não apresente tão firme no depoimento dela, mas ela foi firme do começo ao fim e deu certo, né? Então, a gente tem que ter essa postura mesmo enquanto defensor público. O defensor público tem que acabar com aquela ideia de que ele vai ter uma atuação passiva, né? Não dá no processo penal para você ter uma atuação passiva. Você tem que ter uma atuação proativa. E isso fica não só para o defensor público, mas para o advogado criminal também.
Mas o defensor público mais ainda, porque pelo volume de trabalho é muito fácil você fazer só o necessário, né? Porque você está exausto, né? Então por que você vai fazer mais? Tem muita coisa que não coopera, né? Pra Mas se você quer mudar o processo penal e se você quer realmente fazer a diferença com a sua atuação, você tem que ser mais do que um mero espectador do processo. Você tem que atuar. E de estratégia em termos de oratória, como que tu costuma se preparar? Não me preparo. Sério? Não me preparo, não. Tá tudo pronto. Eu acho que o fato de eu dar aula também... Eu acho que as duas coisas, elas acabaram convergindo, sabe? No meio eu nunca tive muita dificuldade de falar em público, mas é claro, no começo do júri, eu tremia igual a vara verde, né? Eu saía suada da cabeça aos pés. Eu não vou mentir, até hoje, assim, eu suo bastante no plenário, porque é um momento de tensão. Mas eu tento montar o discurso na minha cabeça antes, né? E o que eu gosto de fazer no plenário? Todo plenário mesmo, por mais que eu já tenha feito mais de 100 plenários de Tribunal do Júri, por mais que eu já esteja mais de 5 anos no Tribunal do Júri, todo plenário eu fico nervosa antes de começar, né? Aquele start. E eu sei que é importante também, para quem está no papel da defesa, esclarecer para os jurados o que a gente está fazendo ali, porque tem um estigma do acusado e do defensor criminal. Então, eu pego esses primeiros momentos para trazer uma introdução sobre a necessidade do direito de defesa, tentar sensibilizar o jurado que ele poderia ser a pessoa que estaria sendo acusada ali e por que é tão importante a Defensoria Pública estar ali. E eu faço um discurso sobre a Defensoria Pública, eu sei que muitos jurados, inclusive, se utilizam do serviço da Defensoria Pública, então eu uso esse primeiro momento para esse discurso de conforto, né? Que vai fazer a tensão ir se aliviando em relação, né, à minha fala do plenário. Então, eu falei que não faço um exercício, mas tem uma técnica aqui, né? De como conduzir a minha fala. Então, eu começo geralmente falando sobre o Tribunal do Júri, sobre a importância do papel deles ali, legitimando, né? E elevando o papel deles no Tribunal do Júri, que afinal de contas são juízes da causa. E aí vou então traçando ali, né, uma parte inicial, falando da importância do direito de defesa, que quem acusa é o Ministério Público, que o que eles têm até ali então é uma acusação, não é uma condenação, que só tem processo porque o Ministério Público está acusando, mas que quem vai decidir efetivamente são eles. Eu faço essa introdução. Depois então eu entro no caso. E me ajuda muito, assim, me ajudou muito ao longo da minha trajetória no júri, a organizar minhas ideias, né? Porque no começo eu tinha muitas ideias, só que eu não ia jogando elas de forma organizada. E isso era ruim, por quê? Porque o jurado não conseguia acompanhar meu raciocínio, né? Flutuava muito. Vinha uma ideia e jogava outra ideia, e quando eu via assim, não tinha sentido, né? Na minha cabeça tinha, mas o jurado ficava perdido. E é muito comum isso acontecer, né? A dificuldade de organizar as ideias. Então eu comecei, e eu adoto isso ainda em alguns plenários, que eu acho interessante, mas eu comecei a contar o júri de forma cronológica, como é que ele foi construído, como é que as provas foram construídas, como é que a gente chegou à pessoa do acusado, né? Para daí, então, ir desmontando ele, então, prova por prova, né? Isso aí, então, acho que ajuda para quem está começando no Tribunal do Júri, que não sabe ainda como passar a mensagem para o jurado, porque é difícil. É bem difícil, assim. Acho que meus primeiros 10 júris eu não falei nada com nada. Coitado dos acusados. Na minha cabeça fazia todo sentido, mas vinha a votação 4-0. Então, assim, não estava fazendo muito sentido. Depois de muita pancada é que eu fui começar a entender como passar uma mensagem para o jurado. Eu acho que isso casou também com a época que eu comecei a dar aula e também tinha que passar uma mensagem para o aluno, né? E aí as coisas começaram a fluir. Professor tem que viver atualizado, né? Muito mais do que a atuação no Tribunal do Júri. Vocês têm que se preparar para falar o tempo todo. Eu entendi por que tu não, entre aspas, se prepara, porque tu já, enfim, conseguiu organizar a forma da tua abordagem na tua mente, para tu poder conversar com o júri, né? Tu começa colocando o júri, fazendo com que o júri entenda, na verdade, a posição dele ali. Isso é bem legal. De colocar, de trazer esse peso. De certa forma é o peso, o jurado é o juiz da causa, né? Você coloca ele entendendo aquilo tudo. É bem, bem legal a forma que tu consegue organizar isso. Porque assim, o ser humano, né? A gente tem dois conflitos aqui.
O ser humano, ele é naturalmente julgador. A gente olha um objeto, a gente olha uma pessoa, a gente já faz o nosso pré-julgamento em relação a ela. Ah, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, a gente nem conhece. E é automático, né? Automático, né? E a gente é influenciado por todos os elementos externos que vão estar envolvendo essa pessoa. Então é muito comum, né? A gente vê uma pessoa presa, a gente já considera que essa pessoa é culpada. E é óbvio, né? Então o meu papel inicial, primeiro, é trazer o peso dessa responsabilidade, mas o jurado ele tem um conflito. O primeiro é que ele está julgando a pessoa que está ali porque ele não acha que aquela pessoa é um par dele. Ele acha que aquele que tá ali é o criminoso, que nunca aconteceria com ele aquela situação, né? A gente sempre acha que nunca acontece com a gente. Inclusive, já aconteceu com um colega meu de um jurado virar réu e depois falar, poxa, eu fui jurado no júri que o senhor fez. E eu nunca achei que isso ia acontecer comigo. Então, a gente só acha que vai acontecer quando acontece. Mas o jurado tem um conflito. O primeiro ponto é que ele julga, né? Ele é um ser humano. E o segundo ponto é que ele também é um ser humano, ele não quer cometer uma injustiça. Então, ele fica nesse conflito. Então, essa fala inicial é para fazer ele entender a relevância do papel dele e saber que ele não deve cometer uma injustiça e tentar desmontar ele para que ele esteja apto a receber também a tese de defesa, porque ele já vai chegar ali. Depois que o promotor fala, assim, eu costumo brincar que a gente já tá com 7-0 pro outro lado. Ele já tá convencido, ele já acha que foi o cara mesmo, porque tudo tá indicando que foi o cara. Então, você tem que desmontar o jurado primeiro. Né? Ele tem que estar aberto para te ouvir, porque se ele não estiver aberto para te ouvir, você pode passar 1h30 falando e ele vai refutar o tempo inteiro. Então, esse argumento inicial, tem gente que não gosta de fazer, gosta de chegar já logo, né, botando assim, botando quente no caso. Eu acho que não, eu acho que o jurado ele tem que ser preparado para ele poder receber a mensagem. Né? Até porque bons argumentos para justificar a decisão, ele já conseguiu extrair algo que justificasse ele votar. Sim. Ali, porque ele já teve um discurso anterior. E é isso até que o Alexandre Moraes da Rosa fala, quando ele traz a teoria da dissonância cognitiva, ele e o Aury Lopes, né? A teoria da dissonância cognitiva, que é uma teoria da psicologia, na verdade, ele traz para o processo penal, quando ele vai explicar a postura do juiz. Não sei se você já ouviu falar dessa teoria. Eu já vi ele falando de teoria dos jogos, não parei para ler o livro dele, que eu quero ler mesmo. Recomendo, é muito bom. Ele tem até um livrinho pequeno sobre teoria dos jogos, que é bem fininho mesmo, você lê assim, é gostoso, você lê numa tarde, assim, se duvidar, né? Porque é empolgante, assim, você vai falando, nossa, mas pode fazer tudo isso, que bacana. Mas a teoria da dissonância cognitiva não é uma teoria que ele criou, é uma teoria da psicologia, né? Que, salvo engano, ela foi trazida para o processo penal por Schoenemann, não tenho certeza, mas eu acho que foi. E essa teoria, basicamente, ela vem da psicologia, ela vai ser aplicada no processo penal. Como é que ela é na psicologia, na vida? Nós temos dificuldade de lidar com escolhas, né? Então, toda vez que a gente tem que tomar uma escolha... Tem gente que tem mais. Sim, tem gente que tem mais. Mas toda vez que a gente vai decidir alguma coisa, por exemplo, qual carreira eu vou seguir, né? Você vai ver que você vai tentar colocar prós e contras, né? Por exemplo, se eu tivesse que escolher entre Defensoria Pública e Ministério Público, né? Eu ia colocar os prós de uma carreira, os prós da outra, os contras. Nossa, que decisão difícil, porque essa tem tantos prós e essa também tem. Mas uma hora eu vou ter que tomar essa decisão, você concorda comigo? E aí eu tomei a minha decisão e eu vou falar assim, chega, não quero mais ouvir falar dessa discussão. Não quero mais. E aí vamos dizer que eu escolhi Defensoria Pública, né? Vou puxar aqui sardinha, né, pro meu sangue verde de hoje em dia. Escolhi Defensoria Pública. E aí alguém vai chegar pra mim e falar assim, mas o Ministério Público é o fiscal da lei. Eu vou falar assim, que fiscal da lei o quê? O Ministério Público é parte, né? Então você começa a refutar todos os argumentos que vão entrar em dissonância com a sua cognição que você formou. Isso que é dissonância cognitiva. A partir do momento que você fez uma escolha por uma hipótese ou por uma decisão de vida, você vai começar a refutar tudo aquilo que for contrário à escolha que você já fez, porque você não quer mudar de ideia mais, né? Você já se posicionou. Você já se posicionou, você não quer mais discutir esse assunto. Então, se alguém vier dizer, pô, mas você tem certeza que você quer Defensoria Pública, você já vai ficar puto. Você vai falar assim, mas cara, eu não quero mais tratar desse assunto. É isso mesmo. E você começa a agir, então, com dissonância em relação a todos os argumentos que colidem com a sua decisão. E você vai agir com consonância, recebendo todos os elementos que estão de acordo com a sua decisão. Então, de fato, é muito fácil para o jurado começar a refutar a minha tese. Porque ele já tem uma ideia ali que pareceu razoável para ele. Algo muito bom. Só que a diferença do jurado para o juiz é que o jurado está tendo conhecimento dessa versão pela primeira vez ali. Então, essa versão da acusação, por mais que pareça razoável para ele, não está tão rígida para ele, porque ele não foi construindo ela ao longo do processo. Ele está ainda
vulnerável a ser modificada, né? A aceitar outras possíveis versões. Então, nesse contexto é que é importante você desmontar o jurado, você tentar mostrar para ele que ele tem que abrir, né, se abrir para receber também outras possibilidades, que aquela versão da acusação não é a única versão possível para aquele fato. Na linguagem popular, a teoria da dissonância diz que se você escolheu Bolsonaro, você não vai querer ouvir outros argumentos te façam escolher outro candidato. Não vai, é verdade, exatamente. É mais ou menos por aí. É nesse caminho. A gente pode, então, ir num assunto, num tema menos polêmico. Se eu escolhi Flamengo, exatamente. Eu não vou querer mudar pro Vasco, querido. Não vou ser vira-casaca. Então, assim, você tem que escolher e ficar, né? Se virar casaca, você vai ser zoado pro resto da sua vida. Uhum. Sobre o Ministério Público Fiscal. Tu sente que o Ministério Público Fiscal às vezes faz de Ministério Público parte? Não, no processo penal, não se engane, o Ministério Público não é fiscal da lei. Eu só posso dizer que o Ministério Público vai ser fiscal da lei, esse é o meu posicionamento, tá? Claro. Eu só posso dizer que o Ministério Público ele é fiscal da lei quando ele age numa ação penal privada. Aí sim ele pode ser fiscal da lei. Mas quando ele está acusando, como é que eu vou exigir que ele fiscalize a lei em favor da parte adversa? Não é natural. Não é natural do ser humano. Cheirou um algerismo. Como que isso acontece? Não é natural, né? Tem duas partes do outro lado? Como assim? É claro que o Ministério Público ele vai sempre dizer que ele é fiscal da lei, mas isso dá para ele quase que superpoder, né? Sim. Porque ele chega no plenário e ele vai dizer para o jurado que se fosse o caso de absolvição, eu teria pedido absolvição. Uhum. Toda vez que o Ministério Público vem com esse argumento, eu falo assim, nossa, mas é muita prepotência, né? Se fosse, eu saberia, eu diria, iluminaria os senhores, né? Dizendo qual era a versão certa para esse caso. Não, é muita prepotência achar que a verdade dele é a única absoluta. Não, o Ministério Público tem que entender que ele tem um papel, esse papel foi trazido na Constituição Federal, que é de titular da ação penal. Não dá para ser duas coisas, não é esquizofrenia isso, né? Não total. Não concordo com quem fala que o Ministério Público é fiscal da lei, não no processo penal. É difícil acreditar nisso. Eu estagiei numa procuradoria e a gente via que era uma atuação muito ipsis literis, né? De petições sim. do Ministério Público acusador. Então, cara, é difícil ser advogado defensor público, sendo que do outro lado tem duas partes. Pois é, exatamente. E eu fui analista do Ministério Público também. Então, antes da Defensoria Pública, eu fui aprovada também para analista do MPU, né? Então, na minha trajetória, o concurso de analista do MPU aconteceu um mês antes do concurso da Defensoria Pública. E como eu fui muito bem na prova do MPU, eu falei, olha, talvez eu tenha chance nessa defensoria aí. Porque eu saí da prova do MPU e falei assim, cara, essa foi a minha prova. Sabe quando você sai, você faz uma prova e fala assim, arrebentei? E eu não estava errada. Eu fui muito bem na prova, né? E logo em seguida teve a prova da Defensoria Pública. Então, dei o gás geral, assim, né? E lá na confiante, muito mas confiante. Lá no Ministério Público eu posso te dar certeza. Eu trabalhei no gabinete do PGR na época, depois você pesquisa aí a época, mas eu trabalhei no gabinete do PGR na época e nunca me deram uma orientação. Vê aí os direitos do acusado estão sendo preservados. Segue o parecer. Nunca falou para mim ver. Ministério Público. Ninguém falou no Ministério Público enquanto eu era analista lá, para eu ver se também, né? Vê aí se os direitos garantidos do acusado está sendo observado, né? Vamos fazer aqui um negócio aqui pensando no acusado. Ninguém nunca nem pensou no acusado. Então, fiscal da lei pro acusador não dá, gente. Não dá. Não dá. O processo penal não admite essas esquizofrenias. É difícil engolir essa, ainda mais vendo a atuação, né? Muito difícil. Eu tinha até anotado uma pergunta aqui, mas eu acho que a gente já fez ela. Tá. Qual o caso... Tu atuou em algum caso de relevância, assim, que saiu na mídia? Atuei em um caso que saiu na mídia, né? Um caso... Foi julgado em Santa Maria, no Distrito Federal. Né? Aliás, eu atuei em 2 casos que saíram na mídia, só que um deles, ele aconteceu na pandemia. Esse caso que saiu na mídia recentemente... inclusive o réu foi condenado, nenhuma qualificadora foi afastada, tá? Inclusive o réu era confesso, tá? Esse mais recente foi um caso que aconteceu em São Sebastião, que foi um produtor musical que foi assassinado dentro de um rocá lá em São Sebastião, né? E eu tava lá preparando o processo e tinha uma história por trás ali que não chegou a ver para o processo, porque o réu não quis trazer a história.
Mas fiz a defesa dele, esse caso teve repercussão, na época saiu na G1, esse produtor musical, o pessoal fez camisa, sabe? Com a foto dele. Mas por sorte, na época, como foi em época de pandemia, o plenário não estava recebendo muita gente. Mas eu sei que esse é um caso de plenário cheio. Fiz um outro caso também de repercussão, que foi em Santa Maria, e esse foi de plenário cheio, assim, tinha 100 pessoas no plenário. Dá uma tensão maior quando o plenário tá... Dá, mas o plenário foi muito respeitoso, né, assim, por mais que... Não tem clima de torcida? Não, porque senão o juiz bota todo mundo pra fora. Mas assim, eu percebia que algumas coisas que eu falava, o pessoal olhava pra mim e falava assim, o que essa mulher tá falando? Nossa, eu não acredito que ela tá falando isso, sabe? Mas o resultado, o réu foi condenado também, mas eu ainda consegui 2 votos do jurado num caso como esse, um caso emblemático, né? Então, a gente vê que a gente está fazendo o trabalho no sentido certo, né? Que a gente está conseguindo pensar além do populismo. Porque era um caso que era para ser 4-0. Porque com aquela pressão popular, né, as pessoas tendem a querer dar uma satisfação social. Sim, né? sim. Mas o caso, ele é um caso em que as provas elas eram bem confusas, bem complicadas mesmo, no caso inclusive de feminicídio, né? Que já são casos extremamente difíceis de trabalhar, mas nesse caso aqui eu percebi que não estava muito bem delineada a conduta do réu, consegui alguns votos ali, mas o réu ainda foi condenado. Para a defesa é sempre muito mais difícil conseguir chegar no resultado. E como que é a tua atuação nesses casos? Como tu se sente, na verdade, em atuação em casos de feminicídio, sendo que tu é mulher, enfim, já vi defendendo algumas vezes direito de mulher, coisa do tipo. É difícil, né? Mas eu tenho que separar, assim, o que eu costumo falar, e eu tenho algumas colegas também que são feministas, que defendem pautas, né, de direitos da mulher, é que a gente tem que saber separar o que é militância do que é a nossa atuação técnica. Eu não posso levar as minhas defesas de direitos para dentro do processo, prejudicando uma pessoa que é assistida da Defensoria Pública. Então, como é que eu costumo trabalhar nesses casos? E não só casos de feminicídio, porque são casos extremamente difíceis de defesa, geralmente, porque geralmente são réus confessos, eles não têm uma justificativa muito grande, então realmente são crimes passionais, são crimes em que não há um pensamento, a pessoa não planeja e faz, né? Então, eu costumo pegar esses casos difíceis e retirar as pessoas, né? Então eu tento ser o mais técnica possível. Eu vou olhar como é que a prova foi produzida, eu vou olhar a qualificadora se ela está bem configurada, se tem alguma brecha que dá para afastar a qualificadora, se realmente é caso de feminicídio, porque existem casos que não é feminicídio, né? Se de fato houve a qualificadora que foi ali, ou se havia intenção de matar. Então eu tento ser muito objetiva, eu tento ser quase que uma professora para os jurados. Que é o que você é. É, exatamente. Mas tira a paixão, né? Porque se eu levar a minha paixão do que eu sustento, eu não vou conseguir fazer a defesa desse assistido. Até hoje eu nunca tive problemas de não conseguir fazer uma defesa no tribunal do júri. Então, mesmo os casos que eu olhei e falei, nossa, mas que caso difícil, eu consegui me afastar, me distanciar. Eu acho que isso é importante, até mesmo emocionalmente pra gente, porque é pesado trabalhar no júri, tem um desgaste emocional muito grande. Então, o que a gente não tem de volume de processo, porque são menos processos no júri, a gente tem de desgaste emocional. Então, o júri não é pra todo mundo. E é ali, né, constante, toda semana... Toda semana tem homicídio. Os homicídios não param. Para tudo, mas os homicídios não param. Entra a pandemia, não importa. Vai ter tribunal do júri. Não, é difícil, mas você tem que se distanciar. Você tem que saber que você está ali para fazer um papel. Seu papel é o quê? Defender os interesses do acusado, e você tem que fazer ele. Então, assim, eu nunca também senti dificuldade de defender o acusado. Sabe? De falar assim, eu não vou conseguir defender esse caso. Eu não consigo defender esse réu. Passar por um colega porque tá difícil. Olha só. O caso é esse. Se a qualificadora não tiver comprovada, eu vou pedir para tirar. Se a autoria não tiver demonstrada, eu vou pedir para tirar, mesmo que ele confesse para mim. Porque ele pode falar para mim, doutora, fui eu mesmo, mas eu não vou assumir. Tudo bem, você não vai assumir, é um direito seu. Eu não posso contar para o jurado que foi ele, né? Eu vou defender ele como se ele fosse inocente, procurando técnica. Ali, verificar como é que foi feita a conduzida da investigação. Porque se a investigação foi ruim, eu vou bater na investigação assim. E se a investigação foi ruim para ele, que é culpado, a investigação vai ser ruim para o outro cara que é inocente. Então, quando você reclama, quando você faz a polícia trabalhar melhor, é melhor para todo mundo, até mesmo para a própria polícia, porque eles não podem achar ruim que tá pedindo agora regra
para reconhecimento, está pedindo agora regra para entrar no domicílio. Porque muito menos operações vão ser invalidadas se você seguir as regras. Então é bom para todo mundo ganha, né, enquanto sociedade. Eles vão poder trabalhar e sentir que o trabalho está dando resultado. Exatamente, não vai ser invalidado. Não vai ser invalidado na frente, que é uma reclamação de muito policial, né? Um dia desses, por exemplo, aconteceu uma situação bem interessante, né? Eu fiz foram 2 casos na mesma semana, Luan, assim. A gente parece que tem coisa que a gente só vê nos livros, mas não, acontece na vida, né? Aconteceu uma situação de um roubo, né? Em que teria sido praticado num determinado estabelecimento. E foram 4 vítimas. 4 vítimas tiveram objetos subtraídos. 2 delas disseram que não tinham condições de identificar o acusado porque estava de máscara e não era possível identificar o rosto. Então não conseguiram. 2 falaram que conseguiriam identificar o acusado. E aí deram algumas características físicas. Essas características físicas eram identificadas no acusado, né? Uma característica física marcante que elas falaram era o tamanho das orelhas. E aí disseram e aí o acusado chega lá, o acusado tem um orelhão, né? Óbvio. Só que a forma como esse reconhecimento foi feito na delegacia foi completamente eivada de vícios, né? Primeiro ponto. Uma das vítimas jogou no Facebook e falou assim, se alguém achar um celular igual a esse, o cara me roubou, manda pra mim. Aí acharam o celular, não era o celular dela, mas mandaram a foto do vendedor. Ela falou, é ele mesmo, com a foto do Facebook, né? Aí ela, de posse dessa informação, foi na delegacia e falou. Aí os policiais prenderam o réu por uma outra receptação de outro celular que também não era o dela. E levaram ele para reconhecimento na delegacia. Ela chegou na delegacia e eles falaram assim, só um reconhecimento não vai dar. Aí ela ligou para outra vítima e falou assim, vem para cá para a delegacia porque eles estão falando que precisa de mais uma pessoa para reconhecer. Olha só, tudo errado, né? Aí a outra foi. Não satisfeitos com essa combinação, eles botaram as 2 vítimas na mesma sala para reconhecerem simultaneamente o acusado, só ele na sala. Tá tudo errado, né? Então eu não sei se foi o acusado ou não. Nem perguntei pra ele, porque tava tão errado o negócio, que eu só falei pra ele, eu falei assim, ninguém te reconheceu aqui, você não é obrigado a confessar se você não quiser, né? Oreudo. E aí ele foi absolvido. E aí foi absolvido. Não sei se foi ele, não quis nem saber, né? Mas trabalhou podia de ser. Forma técnica. Podia ser, né? E a gente viu ali que o procedimento estava errado. Se o procedimento estava errado para ele, que poderia ter sido ele, porque as características eram semelhantes, poderia também ser sido para colocar uma pessoa inocente na cadeia. Então é assim que bem legal essa visão. Oi? Essa visão que tu tá falando é bem legal. De que a atuação técnica, ela também gera benefício para a sociedade, no sentido de que a polícia vai entender que ela tem que trabalhar direito, tem que seguir a cadeia de custódia, produzir as provas direito, senão algum inocente pode também padecer por isso, por conta de algum erro. E essa é a justificativa que eu dou quando alguém me pergunta como é que você consegue defender bandido? É porque eu não tô defendendo bandido, eu tô defendendo as regras do jogo. Se eu tô defendendo as regras do jogo, eu não posso escolher pra quem eu quero defender as regras do jogo, porque senão elas nunca vão ficar direitas, vão ficar sempre tortas. Né? Se eu escolho, esse cara aqui, eu acho que ele é culpado, então pra ele eu não vou defender as regras do jogo, a gente não tá mudando o sistema. Não. Né? E se eu deixo de defender pra ele achando que eu tô fazendo um bem pra sociedade, porque um cara que é culpado vai ser condenado, eu vou também fazer um mal para a sociedade, porque um cara que é inocente, ele também vai ser condenado com base nas mesmas regras, porque eu disse que a regra estava ok. Se eu disse que a regra estava ok, eles vão continuar fazendo. Você concorda comigo? Então é isso. É importante a gente conseguir seguir o processo, né? Conseguir manter o processo intacto. Exatamente. Né? Isso garante a segurança jurídica, né? A gente tem que entender que a gente quer o processo penal para os outros que a gente gostaria que fosse pra gente. Eu até conversando com o Alexandre Moraes da Rosa... Essa é uma boa. Eu tava conversando com o Alexandre Moraes da Rosa, que é um grande parceiro nosso, né, de trabalho. E ele falou assim, que ele sempre fala pros amigos dele da seguinte forma. Se você cometesse um crime, você ia querer um juiz como eu, porque a gente sabe que ele é um juiz bastante garantista, né? Ou você ia querer o Sérgio Moro te julgando? Então, assim, o processo penal que você quer pra você tem que ser o processo que você quer pra todo mundo. Não dá pra escolher, né? Na hora do jogo ali, quando você cair na roda, você não vai falar assim, eu queria aquele juiz agora. Sinto muito, pra você caiu esse outro. Não pode defender que o juiz troca figurinha com acusação e não querer isso pra si, né? Exatamente. Se eu não quero pra mim, eu não quero pra ninguém. Fica difícil. Eu vi alguma vez tu comentando sobre... Tu falou que faz visita ao presidiário.
que tu sempre faz isso, né? Antes do processo, a entrevista, e tu vai no presídio. E tu foi atender ele dentro da cela. Teve uma vez, uma ocasião, né? Porque a Defensoria Pública, não sei se isso aconteceria com o advogado. Eu vou só me corrigir. Tu faz visita ao acusado. Isso, ao acusado. Ao acusado. Isso. Não sei se com a advocacia pública isso poderia acontecer. Foi uma situação bem inusitada, né? Mas como a Defensoria Pública tem prerrogativa de inspecionar presídios, inclusive em qualquer momento, sem aviso prévio, justamente para poder verificar a forma como o sistema penitenciário está operando na sua normalidade, a gente tem algumas flexibilidades lá dentro. Então, por exemplo, se eu chegar lá sem agendar com o interno, né, que é como a gente chama das pessoas que estão dentro do sistema penitenciário, eu vou conseguir falar com ele em algum momento. Pode demorar, porque eles têm os procedimentos de segurança, mas eles não vão me exigir um agendamento do interno, né? E nessa ocasião, eu não tinha agendado com esse interno, né? E eu precisava atendê-lo porque eu tinha um júri iminente, era no dia seguinte ou 2 dias depois, e eu precisava esclarecer alguma coisa com ele. Só que nesse dia, todas as salas de advogados estavam ocupadas e a Érica Cocai estava fazendo uma inspeção no presídio. Famosa, né? Érica Cocai. E aí eles falam, ela faz sempre inspeção no presídio, ela é muito proativa mesmo, assim, sabe? É admirável o trabalho que ela faz. Pô, legal. E aí eles falam assim, doutora, não dá pra senhora atender na sala de advogado. A senhora se importa de... Eu falei, não, mas é jogo rápido, eu preciso só pegar um telefone, uma informação com ele. Era coisa rápida mesmo, né? Pra eu poder proceder à investigação, verificar como que eu ia produzir essa prova pro plenário. E eles falam assim, a senhora se importa de ir na cela? Eu falei assim, não, de jeito algum. E eu já tava curiosa mesmo, né? Aproveitei e fui lá e conheci, né, como é que é a cela. E... talvez seria melhor não ter conhecido, assim. É realmente desumano. Assim, quando a gente tira o direito à liberdade de uma pessoa, a gente está tirando junto a dignidade dela. Não tem jeito. O sistema penitenciário afasta. Não tem como você dizer que tem dignidade para aquelas pessoas lá dentro. Isso porque a gente está falando do sistema penitenciário do DF. Foi Papuda? Papuda, né? Eu acho que foi no PDF 1, não tenho certeza, né? Mas a gente está falando do sistema penitenciário do DF, que é ainda um dos melhores do Brasil. Mas é um sistema penitenciário em que uma cela para 8 tem 32 pessoas. Né? Então, assim... conta não fecha. Não tá, a conta não tá fechando. Tem gente que não tá... Tem gente que tá sem cama. Né? E não dava nem para ver onde terminava uma pessoa, onde começava uma pessoa e terminava outra. Nossa, imagina o cheiro. Né? Assim, e um lugar totalmente insalubre, escuro, úmido, né? Abafado, não venta. E é uma gritaria o tempo inteiro. Assim, você entra no presídio, você só ouve eles gritando de uma cela para outra. É uma gritaria o tempo inteiro. Você não vê ninguém direito, porque tá tudo escuro o tempo todo, né? As pessoas estão uma por cima das outras, um monte de rede pendurada de um lado para outro, algumas em pé. É realmente, assim, é realmente cruel. Saiu de lá como? Não, assim, você vai endurecendo um pouco ao longo da Defensoria Pública, porque senão eu ia chorar todo dia. Né? Eu chorei muito no começo da carreira já, hoje em dia eu já tenho que entender que eu tenho que ter força para tentar mudar essa realidade. Né? Não dá para ficar chorando todo dia por conta disso. Né? E qual foi, tu lembra de algum caso que te deixou mais orgulhosa da profissão, saiu dizendo assim, é isso, eu tô no lugar certo? No júri a gente tem muito isso, né? Porque é engraçado, sabe, Luan? Eu já atuei na vara civil. Nossa, mas parece que os assistidos te odeiam. Nunca você tem razão, só quem tem razão são eles. Você não sabe nada de direito, assim, os assistidos todos parecem que são extremamente beligerantes. Na Defensoria Pública, especialmente no júri, os réus são extremamente gratos, sabe? Quando você termina um julgamento, uma defesa no júri, ele sai condenado e te agradecendo e dizendo que vai botar você nas orações dele. Gente. É inacreditável, sabe? Então, assim, a sensação de gratidão que a gente tem na defesa criminal é muito grande mesmo. Um dia desses, eu sempre recebo informação, né, dos réus. Eu conheço, a doutora defendeu fulano, que tá, eles conversam muito entre eles. Então, assim, eles perguntam meu nome, já sabem quem eu sou, já sabem como é que eu sou, né, já trocaram informações entre eles. E aí, um dia desses, ia fazer a defesa de um réu, ele falou assim, não, doutora, perguntou, qual é o nome da doutora? Eu falei, Maiara. Ele, que bom, porque meu colega, a senhora defendeu ele esses dias, e ele falou muito bem, falou que se eu tivesse com a doutora, eu tava garantido. Aí eu falei assim,
mas quem é o seu colega? Ele, fulano de tal. Eu falei assim, mas ele foi condenado. Aí ele falou, foi sim, mas ele falou que a senhora fez tudo o que podia fazer por ele. Eu falei assim, caramba, então tá bom, né? Eu achei que era alguém que eu tinha absolvido, que a pessoa tava livre, que tava, né, maior sucesso. Não, foi condenado. Então, assim, eles são muito gratos, sabe? Porque eles veem, efetivamente, que você tá dando sangue ali, que você tá realmente brigando por eles, quando eles achavam muitas vezes que não tinha ninguém. Então é isso. Que legal, né? Que legal. E enquanto professora, tu entrou pro Gran Curso Mayara já tem muito tempo? Eu acho que devem ter uns 4 anos, né? Eu comecei dando aula num cursinho local aqui, né? Um cursinho presencial. E aí, em seguida, a Lídia, a gente montou o projeto das defensoras, né? Sim, um projeto bem legal, por sinal. E a Lídia, logo em seguida, que é uma das defensoras, a Lídia Marangon, ela assumiu como coordenadora no GRAN, né? E aí, coordenadora nas defensorias. E aí, ela começou a montar os projetos de defensoria, porque eles estavam querendo expandir a parte jurídica, que era muito nova ainda. E aí, eu comecei lá desde o começo, e já tô lá há muito tempo, né? E o GRAN é realmente uma excelente empresa para trabalhar. Vale muito a pena. Eu já devo ter trago aqui, o que, Fabrício? Uns 8 professores do GRAN? Mas eles são muito bons, eles não podem ver um talento que eles pegam. Não, tem todo mundo com eles. Tem que trazer o granjeiro agora. Esse menino, ele é genial, realmente. Né? Ele tem uma visão de negócios assim, espetacular. Já falaram muito bem dele aqui, nos bastidores, inclusive. Então agora tá até gravado. Fica aqui o meu registro Está também. registrado. E além de tribunal do júri, né, a tua atuação enquanto defensora, Mayara, e dar aula, alguma coisa você ainda consegue fazer no meio disso tudo? Tô fazendo mestrado na UNB. No meio disso tudo. Tô fazendo mestrado em criminologia na UNB. Ainda conseguiu enfiar um mestrado no meio da agenda. Certamente, né? Mas eu reduzi um pouco a minha carga horária das aulas, né? Um pouco, né? A minha grande luta é aprender a dizer não, né? Mas eu reduzi um pouco a minha carga horária das aulas, porque o mestrado realmente ele é bem puxado. Mas eu já tô quase encerrando meus créditos do mestrado, que agora só vai ficar faltando preparar a dissertação. Legal. Pode falar um pouco do que você tem trabalhado na sua tese de mestrado? Eu ainda não comecei a dissertação, eu só fiz o projeto, né? Eu fui admitida no mestrado agora, nesse último semestre, só que eu já venho fazendo disciplinas com aluno especial há 1 ano. Então, meus créditos eles se encerram no próximo semestre e eu vou ficar só por conta da dissertação. Mas não podia ser diferente, né? Eu pretendo falar sobre o Tribunal do Júri. Né? O meu projeto ele é sobre o Tribunal do Júri e também a questão racial, né? Verificar como os jurados têm uma tendência maior a criminalizar ou não réus negros, dependendo da composição racial daqueles jurados. Já foi feito um estudo parecido com isso nos Estados Unidos, na Duke University. Só que lá eles têm um formato de júri completamente diferente do nosso. Então, assim, é só para saber que alguém também já está pensando sobre isso, né? Sobre a forma como isso influencia nas decisões. Tem um estudo brasileiro que demonstra que os juízes condenam mais réus negros do que brancos, tá? Em proporções. Então, foi demonstrado isso empiricamente. E aí eu quero ver no jurado, né? O jurado que é leigo, que é uma pessoa da sociedade, daquela comunidade, se ele também está mais inclinado ou não. Então, eu acho que vai ser bem interessante de identificar isso. Pô, legal. Tu vai ter 6 meses para escrever apenas? Não. Eu vou ter 1 ano, pelo menos 1 ano e meio. É porque você já tem zerado os créditos. É porque eu adiantei. Então, como eu entrei como aluno especial, eu adiantei aí 1 ano de curso. Então, eu vou ter 3 anos para fechar o mestrado no total. Nossa, desafiador. Mas é bom que é dentro da tua área. Sim. Algo que tu tem prazer vai ser fácil pra você. Dizem que é perigoso você botar algo que você gosta pra estudar no mestrado. Você pode sair de lá não gostando mais. Você pode sair de lá não gostando mais. Mas eu quero pagar pra ver, porque a minha ideia é que o que eu vá estudar não seja algo que não vá ter utilidade. Eu quero algo que possa influenciar efetivamente pra gente ter um processo penal mais democrático. E aí em todos os aspectos, seja aspectos do processo e até aspectos criminológicos também, pra gente entender como é que a nossa sociedade tá funcionando, que tipo de argumento eu posso levar pro jurado pra mostrar pra ele que isso tá acontecendo, sabe? Então acho que vai ser bom. Fala do podcast do projeto que tu falou que tá entrando agora. A gente começou um podcast, né? Eu e mais 4 colegas
defensores e um advogado, né? 3 colegas defensores e um advogado, que chama Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri, né? Esse podcast, ele é patrocinado pela EMAIS Editora, que é a editora do Alexandre Moraes da Rosa, inclusive, né? E nós já estamos no 5º episódio. Então, toda semana tem um episódio falando sobre o Tribunal do Júri. Inclusive, um episódio saiu hoje. Então, toda quinta sai um episódio do Plenitude. E hoje a gente falou sobre o direito de silêncio do acusado no Tribunal do Júri. E como é que isso pode ou não ser explorado pela acusação e quando é que isso está prejudicando o acusado. O entendimento do STJ também interessante. O júri é bom porque é uma infinidade de assuntos. Tem muita coisa para falar. Nunca acaba. O Alexandre de Moraes, ele já tem um... Alexandre de Moraes da Rosa. Da pelo Rosa. amor de Deus. Não confunda. Não é o Alexandre de Moraes da STF, é o da Rosa. Não me confundam. São completamente diferentes. Verdade, quando eu acabei de pronunciar que eu me toquei do nosso ministro do STF. Ele já tem o Criminal Player. Isso, ele tem o Criminal Player. Que é o podcast dele. Inclusive, eu já tinha o convidado, mas a gente estava gravando só em áudio. Vou esperar ele vir a Brasília pra gente gravar com ele. Eu gravei um episódio pro Criminal Player também, já tem muito tempo, deve ter uns 2 anos. É bem legal o podcast dele. Foi lá nos inícios lá, eu gravei quando ele esteve em Brasília. Que eu era presidente da associação, tinha mais isso também, né? Mais esse problema que eu arrumei pra mim. Eu era presidente da associação do Distrito Federal de Defensoras e Defensores Públicos, né? E eu fiz um evento aqui, um encontro do Centro-Oeste, eu trouxe ele para ser palestrante. E aí a gente aproveitou e gravou um episódio pro podcast dele, né? Também gravei um episódio no podcast da Janaína Matida, que trabalha direito probatório, né? O Improvável Podcast. Então, bem bom também. Falei com ela sobre legítima defesa da honra. E gravei um episódio também pro podcast do Franklin Roger, que é sobre a questão institucional da defensoria. O nome do podcast dele, inclusive, é Institucional, falando sobre o defensor público no Tribunal do Júri. E sobre a legítima defesa da honra? Tema bastante polêmico, né? Inclusive, eu vou participar de uma palestra semana que vem. Sem ser nessa semana, na outra, no dia 17 de novembro, no Instituto Baiano de Direito Processual Penal, IBADPP. IBADPP. Isso. Eu vou dividir um espaço, é uma palestra de falas curtas, são 10 minutos por participante, e eu vou dividir um bloco com o Fábio Roque, né? E a gente vai falar sobre legítima defesa da honra, né? Que é um tema bastante polêmico, por quê? Né? Eu sempre tento separar, Luan, os meus posicionamentos políticos do que eu acho que é certo para o direito penal. Tá? Então, eu vi muitas pessoas comentando, o Capês comentou hoje um ponto polêmico. Esse Maurício Souza, por exemplo, né? Que teve essa situação polêmica dos comentários dele, que foi caracterizado como LGBTI-fobia. Foi LGBTI-fobia? Foi, mas não foi crime no meu entendimento, tá? Porque o crime, ele exige discriminação, tá? Exige que você impeça a pessoa efetivamente de usufruir de alguns direitos. Não entendo também nem que chegou a caracterizar uma injúria racial, até porque foi em abstrato, não tinha alguém determinado. Então ele não praticou um crime, ele foi preconceituoso? Foi. Ele estava errado? Estava, mas não foi crime. Então eu tenho que tentar separar as caixinhas, né? Eu acho que não pode ser LGBTI-fóbico, mas eu não vou criminalizar todo mundo que é preconceituoso, porque nem tudo é crime. Legítima defesa da honra é um argumento tenebroso, né? De fato, não deveria ser utilizado. Mas eu não acho que cabe ao STF limitar as teses de defesa porque ele está violando a Constituição. Tá, a gente começou a falar. Tu pode dar só um en passant para explicar o que é? Porque eu acho que a gente já está em um ponto a mais e alguém que pode assistir está se deparando com esse conteúdo agora vai ficar, mas gente, o que é legítima defesa da honra? Tá, salvo engano, foi na DPF 279, eu não tenho certeza se é esse número. Então, por favor, né, confirmem, tá? Não acreditem plenamente nos números que eu tô jogando aqui hoje. Foi uma DPF. Que veio questionar a utilização da tese de legítima defesa da honra como uma tese possível dentro do plenário. Que tese é essa? Muito comum, inclusive, a gente teve um podcast, olha só, eu também gosto de podcast. Você gosta, podcast tô vendo. Praia dos Ossos. Não sei se você chegou a ouvir esse podcast. Esse não, os outros quase todos conheço. Esse podcast Praia dos Ossos, ele foi criado para contar a história do Doca Street, né, que foi um dos casos mais emblemáticos de feminicídio à época que a gente ainda não falava em feminicídio. E nesse caso,
A tese, basicamente, que foi sustentada durante todo o plenário foi legítima defesa da honra, ou seja, ele poderia matar porque ela estava traindo, poderia matar porque ela não estava mais querendo ele. Então, o homem pode defender a sua honra e, para defender a sua honra, ele pode matar a mulher. Né? É um argumento clássico para defender uma postura misógina, uma postura machista, não, uma postura patriarcal. Esse argumento ele é tenebroso, ele não deveria existir. Né? Porém, a gente sabe que o Tribunal do Júri ele não é pautado por teses legais. Jurídicas, técnicas, né? Ele é pautado por algo que a Constituição definiu, que se chama plenitude de defesa. E eu acho que a gente tinha outros mecanismos de excluir a legítima defesa da honra do espectro do Tribunal do Júri, né? Eu acho que a gente podia, por exemplo, entender que não há suporte probatório, mas não dizer que há uma nulidade na utilização desse argumento. Porque o que o Supremo Tribunal Federal definiu foi, se alguém falar em legítima defesa da honra, seja delegado, seja promotor, seja defensor, seja juiz, qualquer pessoa tocar nesse assunto, nulidade absoluta. E ele deu uma margem de interpretação muito grande, porque ele falou que não só utilizar a tese, mas qualquer tipo de argumentos que possa induzir a tese. Aí lascou, né? Porque você está limitando sobremaneira a plenitude de defesa. Nesse contexto, eu me pergunto, se, por exemplo, eu contar a história do relacionamento do casal, eu tô dando a entender que ele tinha direito de fazer isso? Ou seja, que ele estava cobertado pela legítima defesa da honra? Ou eu tô fazendo uma narrativa para que o jurado se contextualize naquela situação? Quando que eu vou poder falar que existe uma situação de privilégio? Eu não posso mais usar o privilégio também? Sim. Eu não posso nunca alegar que a mulher provocou ele de alguma forma, porque ela pode, por exemplo, ter agredido ele fisicamente. Isso deve ser desconsiderado sempre. O grande problema, e eu acho que tem sido objeto de grandes críticas hoje, é que a proeminência da palavra da vítima tem chegado a um extremo muito grande. Sim. Né? E a gente chegou ao ponto de entender que praticamente o réu do feminicídio ele não pode se defender. De que não existe defesa possível. O que é ruim para a vítima também. Sim, porque a gente está começando a criminalizar as vítimas, está criando um estigma em relação às vítimas, né? Um dia desse eu fui assistir um vídeo. Não, eu tenho uma aula de Maria da Penha que o pessoal tá lá e um monte de homem lá, só feminista, não sei o quê. Então virou um ponto que as pessoas já começam a rejeitar sem saber efetivamente qual é o discurso. Entendeu? Tudo que você absolutiza, você problematiza também. Então, eu sou completamente contrária a esse posicionamento do Supremo. Eu acho que eles não poderiam ter ido nesse caminho. Eu acho que, de fato, a gente tem que repudiar esse tipo de argumento. Mas o repúdio ele vai acontecer no plenário. Ele vai acontecer pelo contraponto do Ministério Público. Ele vai acontecer, talvez, por reconhecer uma manifesta contrariedade à prova dos autos, né? Porque eu acho que a nulidade não era o caminho. Eu acho que eles cercearam a plenitude de defesa de forma indevida. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, ele violou a Constituição. Não fica mais tão plena assim. Não fica mais tão plena, né? E a partir do momento que tu relativiza uma vez... Essa é a minha preocupação. Para tu continuar relativizando e trazendo outros pontos que não podem ser abordados. Exatamente. Fica muito fácil, né? Essa é a minha preocupação. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADO 26 pela LGBTI-fobia, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz enquanto militante na busca de direitos iguais, porque eu acho que, de fato, tem que ter um reconhecimento das violações dos direitos dessas pessoas, embora eu me torne cada vez mais próxima do abolicionismo, né? Porque eu acho que o direito penal não resolve isso. Eu fiquei triste porque eu vi que o Supremo Tribunal Federal abriu uma brecha, né, para algo que pode deturpar o direito penal. Porque quando você relativiza algo por um motivo que você acha justo, você está abrindo oportunidade de relativizar também porque você não acha justo. Quando você acha que eu posso flexibilizar o flagrante do deputado Daniel Silva, eu vou então flexibilizar para outras pessoas. Porque se o caso dele, a gente vai fazer essa manobra jurídica para entender que é flagrante, que é inafensável, a gente está permitindo que isso seja feito para todo mundo. Então, se eu não gosto do que ele está falando, eu tenho que falar assim, tem que prender mesmo. Mas espera lá, tem que prender mesmo? Quando eu permito, por exemplo, que o DJ Ives, né, seja preso por tanto tempo, né? Ficou um tempão. Por uma acusação menor do que o tempo de prisão dele, eu tô entendendo que eu posso aplicar isso para todo mundo. Né? É a mesma regra que eu voltei lá atrás te falando. Eu tenho que sempre tomar conta das regras do jogo. As regras do jogo, elas não podem... Até usar aquele neologismo, que não lembro quem foi que disse, que é imexível, né? Não lembro quem foi que falou, foi um dos ministros, né? É imexível. Tem coisas que você não pode mexer.
Porque se você mexe, você tá mexendo pra todo mundo, você não tá mexendo só pro seu inimigo. Você acha que esse equilíbrio, que a defensoria te ajudou a ter mais esse equilíbrio? Com certeza. A olhar essa situação dessa forma? Com certeza. Eu acho que seria importante, né, que todo mundo passasse pelos dois lados para entender um pouquinho, né, e tentar chegar no meio. Né? Eu já trabalhei no Ministério Público, agora eu sou defensora, então eu consigo ver o meio. Né? Eu consigo ver que existem condutas que realmente são reprováveis e que alguém tem que fazer, né, a persecução. Mas eu também vejo que tem um outro lado ali e que a gente tem que achar o meio termo. Nem tudo, nem nada, né? Tem que achar o meio termo. Eu tenho que ter a persecução penal desde que eu não viole o direito das pessoas. Eu já nem sei mais se tem que ter persecução penal. Em alguns casos, sim. Em alguns casos extremamente graves, não dá pra gente deixar passar, né? O direito tem que agir. Quer discorrer um pouco melhor sobre isso? Não, eu ainda tô amadurecendo essa ideia. Mas eu sei que alguns casos são problemáticos, como homicídios são casos problemáticos, estupros são casos problemáticos. A gente tem que ter alguma forma, enquanto sociedade, de evitar esse tipo de fato. Não sei se o direito penal é a melhor forma, mas a gente ainda não achou outra melhor. Mas para outros, eu acho que a gente está gastando dinheiro público com besteira. Quando eu passo uma tarde inteira fazendo audiência de embriaguez ao volante, eu falo, meu Deus, por que estão pagando um promotor, uma defensora e um juiz para passar uma tarde inteira fazendo audiência de embriaguez ao volante? Tá caro essa embriaguez. Já tem infração administrativa. Os caras não querem, é o bolso. Quando mexe no bolso, dói muito mais do que no direito penal. Gente, aumenta o valor da multa, que vai dar certo. É isso. Aumenta o valor da multa que o nego vai pagar Uber. Pronto, acabou. Nem tudo tem que prestar do direito penal. Pelo amor de Deus. É isso. A gente tem que lembrar da última ratio, né, gente? Vamos seguir isso. Exatamente. Por favor. Fragmentariedade do direito penal, né? Enfim. Quer fazer suas considerações finais pra gente encerrar? Não, eu queria só agradecer mesmo pelo convite, né? Que já receberam tantos convidados ilustres, então é uma honra ser a primeira... Ilustres como você também. É uma honra ser a primeira defensora pública a participar aqui, né? E eu espero que a gente tenha outras oportunidades de outras parcerias e parabenizar pelo trabalho. Né? Eu adoro conversar sobre esse assunto, então a gente passou algum tempo aqui, nem sei quanto, mas foi muito leve. Deve ter durado 1 hora e alguma coisa, né, Fabrício? Foi muito leve, porque são assuntos que realmente são muito caros para mim. Então, eu não posso ver um microfone que eu quero falar sobre isso. Então é bom saber, tá? É bom saber disso. Inclusive, a gente é muito aberto a trazer o convidado aqui e abordar uma pauta específica, por exemplo. Por exemplo, legítima defesa da honra. A gente pode montar algo e falar sobre isso. Eu te procuro. Tá bom, pode me procurar. Olha que eu convido. Se eu tiver um tempinho na minha agenda, você sabe que eu Isso que é a parte difícil, né? O tempo difícil é a agenda. Vou esperar tuas férias. Pois é. Obrigada, viu, Lu? Eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz de conseguir convidados. Isso nos orgulha muito ter acesso a convidados assim como você. Uma defensora pública de renome, professora do maior, né? Já tô sendo doutrinado aqui, do maior cursinho do Brasil. Verdade. Muito obrigado. Obrigado para você que nos escutou, nos assistiu até aqui. Até o próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, assine o canal de membros que tem conteúdo exclusivo lá para você, tá? Até mais. Tchau, tchau.